Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre o Deus que funciona. Eu sinto que muitas pessoas deixam de seguir o cristianismo e abandonam a fé no Deus verdadeiro porque acham que ele não funciona. Elas acham que ele é muito irreal, fictício ou, na melhor das hipóteses, distante, um Deus longe, inalcançável. Mas é Deus que está distante? Muitos reclamam que não obtêm resultados com a sua fé. Dizem que têm fé, mas que ela não adianta porque não funciona. E se Deus não funciona, então para que acreditar nele? E o que acontece com isso é que muitos desistem da sua fé cristã e partem em busca de outras crenças. Eu sei que tem aqueles que mesmo sem ver resultados, sem acreditar muito, continuam seguindo. Sabem que Deus é realmente o único Deus verdadeiro e por isso seguem, mesmo achando que não dá resultado. Mas isso enfraquece muito a convicção deles e os deixa longe de qualquer benefício da fé. Eu já vi que, na maioria das vezes, são 3 motivos básicos que afastam as pessoas do cristianismo. O primeiro é que, muitas vezes, a pessoa espera resultados rápidos e soluções prontas da sua religião. E, quando não consegue, desanima na fé. Segundo é o mau comportamento de outros cristãos e líderes religiosos, muito comum. E o terceiro são as proibições impostas aos cristãos para alcançar o favor de Deus. Essas proibições variam de acordo com a linha cristã que é seguida. Mas eu quero falar aqui do primeiro motivo que afasta as pessoas do cristianismo. Essa história de não ver resultados rápidos. A pessoa decide ser cristã, escolhe seguir Jesus, mas quer que a vida vire um mar de rosas. E muitas vezes essa ideia é vendida por algumas linhas cristãs, por algumas igrejas. É comum ver igrejas usando prosperidade do indivíduo como termômetro da sua saúde espiritual. Mas esse é um conceito muito errado e contrário aos ensinamentos de Jesus. Não adianta tratar a sua fé como um plano de crescimento empresarial. O seu relacionamento com Deus não tem nada a ver com o seu sucesso, com os resultados positivos na sua vida, e tem muito menos ainda a ver com o que o mundo julga ser sucesso ou fracasso. Se você basear sua saúde espiritual em resultados físicos, vai ficar muito decepcionado e vai achar que está quilômetros de distância de Deus. Deus se faz presente na vida daqueles que são dele o tempo todo, e ele faz questão de nos mostrar isso, mas nem sempre conseguimos perceber a sua presença. Na maioria das vezes achamos que ele está lá escondido ou ocupado com outra coisa. Então, basear a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus em sentimentos ou realizações é um erro enorme. Por quê? Porque Deus não pensa como o homem pensa. Isaías 55, 8 e 9. Está escrito assim: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, se a sua fé não produz os resultados que você esperava, não significa que tem alguma coisa errada com ela. Nós vivemos no mundo físico, na era do aqui e agora. As pessoas esperam resultados imediatos e querem receber soluções instantâneas. Por isso, enfraquecem na fé. E é por isso que elas acham que Deus não funciona. Elas querem que ele seja como um gênio da lâmpada. Fez um pedido, acontece na hora. Mas não é assim que Deus age. E ele sabe muito bem que as respostas instantâneas nem sempre produzem os melhores resultados. É claro que existem situações específicas, realmente tem oração que precisa ser atendida na hora, ou então não adianta nada depois. Mas até nesses casos, Deus sabe o que é melhor. Como foi lá na morte do Lázaro, em João 11,
As irmãs dele mandaram chamar Jesus quando o Lázaro ainda estava doente. Mas aí o que Jesus fez? Não foi. Adiou, demorou, enrolou. Aí o Lázaro morreu. E Jesus foi depois, mas foi para quê? Não dava mais para curar o Lázaro, mas dava para Deus fazer algo muito maior. E Jesus fez, ressuscitou um morto de 4 dias. Foi um acontecimento impressionante lá na hora, e é até hoje. Mas se Jesus tivesse sido imediatamente curado o Lázaro da doença, ia ser só mais um milagre de cura. Muito bacana, muito legal, mas nem de longe tão impressionante como foi. Por isso é tão importante lembrar que Deus está sempre vendo lá na frente. Ele vê o seu futuro, sabe para o que você foi criado e sabe como te moldar para você se tornar naquela pessoa que vai viver com Ele no céu eternamente. Quando você morre de preocupação por causa de problemas do dia a dia, Ele, que está vendo lá na frente, sabe que essas coisas não vão fazer a diferença no seu futuro eterno. E Ele sabe que às vezes é até mais importante te ensinar a lidar com essas situações do que Ele resolver tudo e te poupar o trabalho. Aí você não aprende a lição. Eu sei que na maioria das vezes nós não queremos ficar aprendendo lições. Queremos é ficar livre dos problemas e aproveitar a vida em paz, curtindo o máximo que der. Só que isso não dá resultado a longo prazo. Por isso Salomão, o homem mais sábio do mundo, escreveu lá em Eclesiastes 7:3, melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza se faz melhor o coração. Ah, mas então eu tenho que ficar sofrendo a vida inteira para ser feliz no céu? Não, claro que não. Deus quer que você seja feliz aqui e aproveite sua vida. Salomão também confirmou isso lá em Eclesiastes 3:12 e 13. Ele falou assim, sei que não há coisa melhor para o homem que se alegrar e fazer o bem na sua vida, e também que todo homem coma, beba e goze do bem do seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Mas o ponto aqui é você condicionar o seu relacionamento com Deus, ou a sua fé, respeito, amor, admiração por Ele, aos resultados que obtém na sua vida. Sucesso, conquistas. Deus normalmente faz muitas coisas para te agradar, como todo pai que quer o bem do seu filho. Mas assim como todo bom pai, ele também deixa os seus filhos passarem por situações difíceis para aprender todas as lições que precisam nessa vida. Quando você coloca seu filho numa escola, você espera que ele aprenda o que é ensinado. Quando ele tem que fazer uma prova para testar o que foi ensinado, seu filho não pode te pedir para ir lá fazer a prova para ele. Então, quando você tiver que encarar uma prova na escola da vida, não fique triste. Não fique achando que Deus não te ama, que Ele te abandonou. Se Ele tiver que deixar você resolver algum problema sozinho, conte isso como um elogio. Saiba que Ele confia que você tem a capacidade, que tem o conhecimento necessário e que Ele acredita que você vai saber lidar com aquela situação. Ah, mas e se eu falhar, se eu pisar na bola e não passar no teste? Tudo bem. Nosso Deus é um Deus amoroso, paciente e está sempre disposto a ensinar e a ajudar. É o que diz o Salmo 86:5. O Senhor é bom e está sempre pronto para perdoar e transborda de amor para com aqueles que o buscam. Quando seu filho está aprendendo uma nova matéria na escola e erra uma questão na prova, ou 2, ou 3, ou seja lá quantas forem, você não vai matar o seu filho, nem vai deserdá-lo. O que um bom pai ou mãe fazem é sentar com a criança, ajudá-la a entender a matéria que ela não entendeu, ensinar com carinho para ela. É por isso que Deus muitas vezes gasta tempo conosco, tempo para nos ensinar preciosas lições. E muitas vezes nós demoramos para aprender essas lições, por isso demoramos para ver alguns resultados nas nossas vidas. Mas isso não é por causa de
algum pecado, nenhuma maldição ou um castigo porque você fez alguma coisa errada. É apenas parte do processo de aprendizagem e de formação do ser humano, para você se tornar a imagem e semelhança do Filho de Deus. Lembram do Romanos 8:28? Eu já li várias vezes aqui. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Significa que ele usa tudo o que acontece na sua vida, de bom e de ruim, para o seu bem, para te ensinar lições que você tem que aprender. E no versículo seguinte, o 29, explica: pois aqueles que ele conheceu, estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer que você seja como Jesus. É claro que isso vai demorar muito tempo, muito mais do que nós temos de vida aqui nessa terra. Lá depois, no céu, nós vamos ter que continuar aprendendo. Mas as situações que nós vivemos aqui, graças a Deus, não vamos ter que viver lá. E é por isso que ele tem que aproveitar muito bem todo o tempo da nossa vida aqui na Terra para nos ensinar o máximo que puder. Mas até isso também depende da nossa maleabilidade. Lembram da história do oleiro e do barro? O sujeito coloca um pedaço de argila na roda, fica ali moldando, e se a argila for seca e dura, ele tem que apertar com mais força, derramar água e ir apertando mais para conseguir algum resultado e amolecer ela aos poucos. Se o seu coração é muito duro e seco, Deus vai precisar de usar algumas lágrimas suas para poder amolecer. Vai ter que apertar mais as dificuldades para conseguir te moldar. Por isso que o profeta Jeremias orou lá em Jeremias 10:24, me corrija, Senhor, mas com medida, não com ira, para que não me reduzas a nada. Então não fique buscando um Deus instantâneo, não fique querendo resultados rápidos, porque Deus sabe que a sua formação não pode ser apressada. Se ele forçar demais a barra, muito provavelmente você não vai aguentar. E ninguém é melhor do que ele para saber o quanto você aguenta e por quanto tempo. Ah, mas se é assim, então eu não vou querer, prefiro um Deus mais fácil. Tudo bem, se não aceita o preço justo pelo que é melhor, então pode ficar com o mais barato. Mas não se esqueça que um Deus barato não vai te dar um resultado verdadeiro e nem eterno. Só o Deus verdadeiro e o Filho dele, Jesus, que deu a vida por você, é quem pode te garantir a eternidade. Os outros deuses só podem te oferecer uma solução para o momento, mas o depois fica para depois. É por isso que o mundo de hoje gira em torno do aqui e agora. Porque ninguém quer pensar no depois, ninguém quer falar sobre o que vai acontecer depois. Porque o depois ninguém pode garantir, só Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. E ele é o Deus que funciona. Então não duvide, não questione e principalmente não se apoie nos resultados, nas conquistas, no que acontece na sua vida. O que diz o primeiro versículo do capítulo dos heróis da fé, Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé não se baseia em resultados. Ela tem certeza daquilo que ela espera que vai acontecer. Ela sabe que é verdade, mesmo que não tenha uma prova visível. A fé é a prova do que não se pode ver. Eu não vejo Deus, nunca vi Jesus, mas eu sei que ele é mais real do que eu sou. E o que Jesus disse para Tomé, lá em João 20:29? Você acreditou porque me viu. Bem-aventurados os que não viram e creram. E esses bem-aventurados somos nós. Então não coloque a sua fé nos resultados, nas realizações, nas conquistas. Coloque a sua fé em Deus e na certeza de que Ele sabe o que está fazendo, com a sua vida, com o mundo e com o que vai acontecer depois.
Confie nele, porque ele prometeu no Salmo 25:3, os que esperam no Senhor não serão confundidos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.